Fala galera, beleza? Mais uma vez falando de discos de vinil. Dessa vez nós vamos falar do formato de 7 polegadas que ainda é fabricado de forma bem restrita, mas ainda existe e que também é conhecido como compacto, né? Uma espécie de single, dá para se chamar, e durante muito tempo foi o cartão de visitas dos novos artistas na indústria do disco, ou quando uma música alcançava um determinado destaque, por vezes era lançado o compacto também para destacar bem aquela faixa, para trabalhar bem aquela faixa, para tornar o trabalho de um determinado artista conhecido e reconhecido, tá bom? Então veja aqui, esse é o compacto onde foi lançada a música Crocodile Rock do Elton John e Edelberry Wine. Esta segunda não logrou muito sucesso nas paradas de sucesso. Esse disco foi lançado em 1972 e foi um dos portais para que Elton John alcançasse o extraordinário sucesso que ele alcançou aqui no Brasil também. Dionne Warwick, esse compacto aqui tem Do You Know The Way To San Jose, de Burt Bacharach e Hal David, que foi o principal sucesso. Tem mais Up, Up and Away, né? Silent Voices e You're My World. Esse disco no Brasil foi fabricado pela fábrica de discos Rosenblit Limitada, em Recife. Para quem não sabe, Recife durante um certo período manteve uma fábrica de discos bastante importante, que teve muita referência que partiu dessa fábrica, muita referência musical que depois acabou tendo sucesso, que foi justamente a fábrica de discos Rosenblit. Essa fábrica ficava situada na Estrada dos Remédios 855 e infelizmente, se não me engano, foi em 1975, houve um problema muito sério lá, de chuvas, tempestades, e acabou se perdendo todo o material dessa gravadora na chuva, né? Uma inundação acabou com o sonho dessa grande fábrica de discos nordestina. É uma pena, porque muita gente boa saiu dali, né? Inclusive Zé Ramalho e tantos outros talentos. Foi essa fábrica também que em 1955 lançou, ainda no tempo de 78 rotações, o sucesso Only You, pelo selo Mercury, né? Que na época cabia a essa fábrica, a produção, muito sucesso. Esse mesmo da Dionne Warwick. Então a fábrica, durante um certo período, ela foi responsável pela prensa de discos fabulosos, tanto nacionais como internacionais. Seals and Crofts, Summer Breeze. Essa música é linda, de 1972 e foi lançada pela Warner Brothers. Creedence Clearwater Revival. Esse compacto também aqui, ó, foi muito vendido, fez muito sucesso. Tem dois hits maravilhosos aqui, ó. Como você pode ver, tem Born on the Bayou e no outro lado For Mary. São músicas que ficaram, né? Em qualquer coletânea que se preze do Creedence, sempre essas músicas estão presentes. Reality, com Richard Sanderson, foi tema de novela, da novela Baila Comigo Internacional. É uma música maravilhosa, só que no disco da novela, essa música ela foi, digamos assim, editada e foi encerrada antes da hora, né? Eles deram um fade out lá e acabaram com a música sem ela ter de fato acabado, para poupar o tempo do disco. E nesse compacto do Richard Sanderson tem o solo de guitarra e mais umas partes que no disco da novela não tem. Então a música está completa ali, isso que é o interessante. Esse aqui é da Amy Winehouse, tá? Foi fabricado em 2007 e tem Back to Black em duas versões, na versão original e na versão The Rumble Strips Remix. E o disco, olha só que interessante, é branco. É o único disco branco que eu tenho na minha coleção. Essa cor não é nada comum, discos nessa cor. É muito raro você se deparar com um disco na cor branca. É o primeiro que eu tenho de toda a minha coleção e não sei se não vai ser o último, né? Porque nem sempre aparece. Olha só, outro cantor maravilhoso aqui, Sir Cliff Richard, e a música Dreamin'. Isso fez um sucesso enorme na época, né? Uma música maravilhosa que era
hit nas principais FMs do país. Aparecida com o seu canto afro, com os temas de umbanda, né, e samba misturado com partido alto, foi uma cantora de grande sucesso e vendagem nos anos 70 no Brasil e que infelizmente, né, ela faleceu em 1985. Isso é uma pena, porque ela faleceu, acredito que na época ela tinha uns 40 e pouquinhos anos, né, era moça ainda e nesse momento se calou uma grande voz do samba. Esse disco aqui tem como destaque a música Boa Noite, tá? que é uma música que venceu o Festival de Partido Alto de 1973 e foi lançada pela Companhia Industrial de Discos. É um disco bem bonitinho, né? Seguindo, Mercy com Ohio Express. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Ohio Express, Mercy. Sucesso de 1969. E o Ohio Express era um grupo, digamos, adolescente. Ele seria um grupo voltado para a faixa etária ali até 14, 15 anos de idade, 16, quando muito. E ele fez parte de um movimento musical chamado Bubblegum, que havia nos Estados Unidos na época. Justamente Bubblegum, chiclete de bola, né? Justamente porque os garotos costumavam e as meninas costumavam mascar chiclés e estourarem bolas, né? Então é uma coisa bem típica da adolescência, por isso que recebeu esse nome. E essa música fez muito sucesso. Foi lançada pela Buddha Records e aqui foi fabricado pela Companhia Brasileira de Discos, que hoje em dia atende pelo nome de Universal Music. Depois de vários outros nomes, hoje ela atende o nome de Universal Music. País Tropical, esse sucesso fabuloso de Jorge Ben na voz de Wilson Simonal. Para mim é a interpretação definitiva dessa música. É uma coisa de louco isso aqui, é maravilhoso. E do outro lado tem Se Você Pensa, outro sucesso de Wilson Simonal de Castro, um cara que durante muito tempo chegou a encher o Maracanãzinho de fãs, com shows super lotados, e depois acabou abafado, né, artisticamente, e morreu pobre, coisas que às vezes não se explica, né? Paulinho Nogueira aqui, ó, tem Menina. Esse é de 1970. Menina, aquela mesma que o Netinho regravou nos anos 90. E Contracanto. O Paulinho, a maioria dos discos dele são em solo de violão, mas nesse aqui ele resolveu cantar e ficou muito bom. Pena que ele não investiu muito nesse lado dele, nesse lado artístico do canto também. E quase todos os discos dele são excelentes, são discos maravilhosos, mas são eminentemente musicais, né? Down é a banda do Tony Orlando. Era o Tony Orlando e mais duas garotas, né? Tie Yellow Ribbon Round the Old Low Tree. Essa música está entre as principais músicas das paradas em 1973 no mundo todo. Até hoje ele tem um séquito de fãs incrível, principalmente nos Estados Unidos, o Tony Orlando, que eventualmente ainda se reúne com as duas cantoras originais, mas o que ele tem feito mais é contratado backing vocals, né, e feito shows solo. The T-Set, Ma Belle Amie, outro sucesso de um grupo europeu muito bom e que vendeu muitos exemplares, né, em 1970. Outra do T-Set, também sucesso no Brasil, If You Do Believe in Love, também de 1970, lançado pela Polydor, que também era fabricada pela Companhia Brasileira de Discos. Aqui nós temos Newton César com os sucessos Tiritando e A Namorada Que Sonhei. Esse trabalhava numa linha mais popular, mas eu confesso que, apesar de não ser muito fã da linha popular, esse disco particularmente eu gosto. Chad and Jeremy, uma dupla maravilhosa americana e muito sucesso. E nesse disco aqui
tem a Summer Song, uma música linda que, se você não conhece, eu recomendo que você pesquise porque vale a pena. É uma coisa maravilhosa. Inclusive, eles ainda estão na ativa. E olha que esse disco aqui é de 1965, tá? Eles são bem da época dos Beatles, ali da invasão britânica. Vale a pena. Aqui, ó, outro sucesso. Esse é de 1977, Rock Collection, com Laurent Voulzy. E essa música fez muito sucesso e fazia um mix de vários temas musicais. Aí tinha Gloria, tinha Can't Get No Satisfaction, era um popurrí. Ele ia contando uma historinha, desenrolando uma historinha, daí cantava um trecho de uma música conhecida, de sucesso, aí desenrolava mais um pouco, cantava outra música e assim ia indo. Mathusalem, essa era sucesso em 74. É daqueles sucessos bem datados que ninguém lembra mais hoje em dia, mas que na época figurava entre as melhores posições nas paradas de sucesso. É uma pena, e a música é muito bonita. Neanderthal Man, Hot Legs, é um rockzinho bem interessante e fala justamente, ele tem uma cadência que parece um orangotango caminhando, né, a música. É bem interessante de conhecer, é uma música bacana. Twiggy, essa menina aqui, ela era modelo e depois se transformou em cantora. Ela era, digamos, um dos ícones dos anos 60. E aqui tem algumas músicas bem bacanas que ela interpretou. Ela tinha uma voz até bem agradável, mas não teve muita sequência depois na carreira musical. Ela acabou desistindo. Pino Donaggio, um dos nomes mais importantes da música italiana nos anos 60, La Ultima Telefonata, de 1966. Conhecem? Olha só a cara da figura. Raimundo Fagner, com Cavalo Ferro. E esse disco aqui é de 1972, acho que foi o primeiro sucesso mesmo do Fagner na sua carreira artística. Aqui tem uma bela música instrumental, digamos, bem importante, que rememora bem os anos 70, que é Melô da Primavera, também conhecido como Lluvia de Primavera, né, de autoria de Bebu Silvetti, e interpretação também. Belo disco. Em se tratando dos anos 60, aqui estão os Herman's Hermits, e nesse disco em especial tem a música Show Me The Girl, que foi um sucesso da banda, né? Não foi um dos principais sucessos, mas fez algum sucesso, né? Teve uma boa presença nas paradas. Aqui tem The Soulful Dynamics, Mademoiselle Ninette. Música muito legal de 1970, sucesso, principalmente nas paradas da Europa. Aqui no Brasil também fez bastante sucesso. E para terminar essa amostra, né, esse nosso passeio de hoje, tem John Foster, esse disco que fez sucesso nos dois lados, tanto no lado A como no lado B. Tem Cominciamo ad amarti e no outro lado tem Arrivederci amore mio. É um disco bem legal para quem curte a tradicional música italiana. Tá bom, pessoal? É isso aí. Muito obrigado e aguardo o joinha de vocês. Até a próxima!